Enquanto Oscar Niemeyer evita polemizar com a imprensa, Lúcio Costa não deixa as críticas sem resposta. Meu pai, todas as vezes que vinham críticas, assim, ferozes muitas vezes por mal entendimento, muitas vezes por ignorância, muitas vezes por maldade ou má fé, ele não deixou passar nenhuma. As críticas a Brasília foram todas respondidas ali, entendeu? No jornal, publicado na seção de cartas, e o jornal sempre publicou, né? No tempo que era o jornal, que não era a televisão, era muito mais acessível. O jornal de papel deu margem a ele de responder, de publicarem. Eu me pergunto hoje se daria um espaço de televisão para responder tudo que ele respondeu na época. JK monta uma estratégia para conseguir o apoio da imprensa e suavizar parte das críticas. O Juscelino tinha que fazer Brasília, era uma determinação dele. O que ele fez para ter a boa vontade da imprensa? Isso é importante. A primeira coisa, o governo não tinha, como não tem, empresa construtora. Tinha que contratar empreiteiras. Foi o grande boom das empreiteiras, foi a construção de Brasília. Aí é que surgiram essas que estão aí até hoje, mandando em tudo. No gigantesco canteiro de obras, os martelos batem, as sirenas soam, motores roncam, enchendo o chapadão dos mais estranhos ruídos. Então o Juscelino chamou os empreiteiros, ele me contou isso, chamou os empreiteiros e disse, olha, vocês vão ganhar muito dinheiro mesmo, que cada um pegou uma parte de Brasília para fazer. Agora eu quero uma coisa, que vocês, com esse dinheiro absurdo que vocês vão ganhar, que vocês dediquem uma pequena parte ou uma grande parte, não sei, a fazer anúncio, a fazer publicidade. Vocês vão ter que botar páginas e páginas anunciando Brasília, falando de Brasília, mostrando Brasília. E assim fizeram os empreiteiros. E aí reverteu um pouco a má vontade. Assim os donos de jornal adoraram, eles que eram rançosamente contra Brasília. E tem umas coisas fantásticas que foram feitas durante o governo do Juscelino que são de uma habilidade, Dines, assustadora. Por exemplo, o Juscelino transformou Brasília numa passarela, Brasília em construção. Transformou Brasília em passarela, trouxe aqui rainha da Inglaterra, príncipe do Japão, um de cada vez, né? Os grandes escritores, do Huxley até o John dos Passos, que era apaixonado pela história do Saião, por exemplo, né? E trouxe grandes figuras mundiais, Corbusier, não é isso? Malraux, que era ministro da Cultura da França e que chamou Brasília de a capital da esperança, né? Então, nesses desfiles todos, a imprensa junto, e repercutindo dentro e fora do país. Vinha alguém com ele, algum jornalista, algum repórter, algum cinegrafista? Em muitas vieram jornalistas. E a preocupação do Juscelino com a imprensa e em prestigiar a imprensa é tão grande, Dines, a pergunta é ótima, porque naquele 2 de outubro de 56, você lembra a primeira visita? Que ele trouxe o ministério, trouxe o lote fartado, né? Sim. Trouxe também jornalistas e fotógrafos. E mais, trouxe uma declaração que é uma das coisas mais lindas que há na história de Brasília, nesse Planalto Central. Sim. Para aqui ser improvisada e escrita no livro de ouro. Agora, cá entre nós, a gente que é mineiro, isso estava pronto. A inspirada frase de JK no livro de ouro de Brasília foi usada por Oscar Niemeyer para compor um mural aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. Logo, a imprensa de oposição, para mostrar que isso era uma obra faraônica, disse que era uma parede de ouro. Não adiantou Juscelino negar, porque anos depois, quando ele recebeu uma visitante francesa aqui no palácio, e ela lhe perguntou sobre a parede de ouro. Ele explicou, mas não adianta. Às vezes a inverdade dura mais do que a verdade. Como é que foi a reação dos intelectuais quando começou a ser ventilada a ideia de Brasília
o Juscelino sempre se cercou de intelectuais, de escritores do melhor nível, né? No governo de Minas, também no governo federal, então ele tinha aí um apoio básico. Uma entourage, né? Mas levou muita pedrada. Por exemplo, as pedras mais fortes talvez tenham sido tiradas no começo, né? Pelo Gilberto Freire, que não simpatizava, ele é ligado ao DN na época. O DN? Né? Ele não simpatizava com o projeto de Brasília e dizia assim, onde já se viu, cidade onde as construções não têm corrimão, fazia desde brincadeira dessa até cobrar que devia ser uma cidade, já que tinha de ser mesmo, mais compatível com as tradições brasileiras, que vinha da arquitetura europeia, colonial, mais compatível com o clima, né? E até surpresas com os intelectuais. O Juscelino trouxe o Sartre, Jean-Paul Sartre, e a Simone de Beauvoir para visitar Brasília. E ela desancou Brasília nas suas declarações, mas foi extremamente cruel. Ela detestou Brasília. E deu declarações nesse sentido e foram publicadas. O Juscelino deixava as coisas acontecer, né? Deixava que as coisas acontecessem. Mas, no final, passou a haver uma compreensão maior dos intelectuais, ou da maior parte dos intelectuais, com relação ao que significava Brasília. A primeira leitura, a gente nota, é uma leitura simplista, a construção de uma cidade no meio do nada, trocando o rio pelo sertão. Depois, na medida que o debate foi se aprofundando, e esse é o milagre da democracia, foram compreendendo que era uma segunda descoberta do Brasil. Era a descoberta do Brasil profundo.